doutor terrorista vermelho, o velho Mouro, ou apenas Karl Marx? Karl Heinrich Marx ainda, a depender de onde se encontra o registro do seu nome, se na certidão do seu casamento, se no seu registro de nascimento, se na sua inscrição na Universidade de Bonn, Karl Marx nasceu em Trier, na Renânia. À época, integrava o Reino da Prússia, nos estados germânicos. Atualmente, Renânia-Palatinado, um estado da Alemanha. A Renânia tem certas particularidades históricas que não nos interessam tanto aqui nesta ocasião, mas tem certas particularidades históricas pelo fato de que somente passou a integrar os estados germânicos após as guerras napoleônicas. Então, a Renânia teve e tem uma cultura fortemente arraigada na França e também, por conseguinte, nas suas tendências intelectuais e culturais. Marx nasceu numa família judia de longa linhagem rabínica, tanto por parte de mãe quanto de pai. Um dos seus ancestrais, o seu ancestral mais remoto, mais antigo, que foi um rabino, foi o seu ancestral, o rabino de Pádua, no início do século XVI, por volta de 1508. E o seu mais longínquo ancestral rabínico em Trier, na sua cidade natal, foi rabino, tornou-se rabino no final do século XVII, cerca de 1698. Marx, e nós iremos passar por algum de seus aspectos biográficos, pois vocês já podem ver no título e no subtítulo, Análise do Marxismo, Vida de Marx. A questão e o título propriamente será analisado, será aduzido, será explicado daqui a alguns minutos, daqui a pouco. Agora falarei e irei apresentar alguns aspectos da biografia de Marx, da vida de Marx. Antes, fazendo uma consideração a respeito da importância, da relevância de se apresentar a vida de Marx. A vida de Marx nos é importante, e para nós, nesta ocasião, é importante, pois não somos, acredito, biógrafos, nos é importante na medida em que as ideias de Marx são importantes e nos inserem, de certa forma, nos contextos históricos. Marx sendo um homem que reagiu fortemente e prontamente aos impulsos que as suas circunstâncias lhe davam, podemos assim dizer. Então, em certa medida, o cosmos de Marx moldou a sua cosmovisão, a sua Weltanschauung, não na acepção como comumente se utiliza esse termo, mas apenas para não perder o trocadilho. Então, o cosmos de Marx moldou, podemos dizer, a sua cosmovisão, tanto em termos biográficos, tanto na sua vida propriamente, na sua lida cotidiana, em algumas pessoas mais especialmente, quanto na formação das suas ideias. Na sua vida, podemos destacar algumas pessoas, como por exemplo, a sua esposa, Jenny von Westphalen. Marx, apaixonado por Jenny desde muito cedo. E isso já nos mostra uma faceta interessante, já que vamos falar também a respeito de algumas características de Marx, a respeito de alguns traços, de algumas notas da sua personalidade. Uma delas era a personalidade de poeta, que terá alguma importância quando nós formos falar, pois irei mencionar também algumas acusações que são feitas a Marx. E eu irei analisar estas acusações mais próximo do fim do vídeo. No entanto, uma dessas pessoas importantes na formação da vida de Marx foi Jenny von Westphalen, a filha do barão de Westphalen, Ludwig von Westphalen, um homem tipicamente liberal, influenciado pelas tendências francesas também, tanto Rousseau quanto Voltaire, e que teve uma influência marcante na formação intelectual de Marx, precisamente no fato de muito provavelmente o ter influenciado no gosto, no amor, no patos que Marx tinha pelos clássicos gregos e pelos clássicos poéticos germânicos precisamente. Tanto que Marx, no futuro, numa brincadeira com a sua filha Laura, numa brincadeira chamada Confissões, não confissões em qualquer outro sentido, mas era um jogo comum na época, na era vitoriana, um jogo de perguntas e respostas rápidas. Sua filha Laura perguntou qual era o seu poeta favorito. Marx respondeu 3. Shakespeare, não é um poeta em sentido estrito, mas digamos assim, em sentido amplo, os 3 poetas favoritos de Marx eram Shakespeare, Ésquilo e Goethe. Então, Marx teve este aspecto muito importante
e que é salientado por alguns. E apesar de alguns problemas, este que salienta este aspecto, certo? Existe um escritor, um historiador chamado Paul Johnson, que em seu livro Usos Intelectuais escreve um capítulo a respeito de Marx. Apesar de algumas imprecisões, há também coisas muito boas naquele livro. E o Paul Johnson enfatiza esse aspecto da vida de Marx, e que este aspecto da sua vida teve uma importância decisiva, determinante na formação das suas ideias e principalmente no espargimento, na disseminação e, portanto, no fato de Marx ter se tornado célebre, que foi o seu gosto pela poesia. Então a faceta de poeta de Marx, que chegou propriamente a escrever poesias, presenteou a Jenny em 3 volumes de poesia, só foi abandonada na academia, quando Marx recebeu algumas resenhas, algumas revisões não muito generosas e favoráveis. Então Marx logo abandonou a poesia. Mas a poesia enquanto profissão, enquanto ofício principal, pois este seu lado poeta o fez eloquente, o fez escrever em alguns momentos de maneira epigramática, de maneira aforística, em meio a obras que Marx pretendia estabelecer críticas filosóficas, críticas políticas, críticas de economia política. Marx apresenta trocadilhos, Marx apresenta aforismos geniais, mas isso não significa que eles são verdadeiros, e é justamente por isso que nós iremos estabelecer uma análise do marxismo, estabelecendo critérios para tal análise, é claro, mas irei expor este propósito, este objetivo já já. Então esta faceta de Marx, a faceta de poeta, teve sua importância determinante ao longo de sua vida. E nós encontramos, por exemplo, algum desses trocadilhos e dessas sentenças, dessas asserções bastante eloquentes, também no Manifesto do Partido Comunista e em todas as suas obras, nas suas controvérsias contra os irmãos Bauer, na Sagrada Família, contra Proudhon, na Miséria da Filosofia, contra os jovens hegelianos, a ideologia alemã. E nas suas cartas também se encontra tal faceta e tal eloquência, em todos os escritos de Marx, é verdade. Existe um biógrafo, e nós iremos falar, está aqui o meu roteirinho, certo? Para que eu não me perca tanto, está aqui o meu roteirinho, e nós iremos falar também das principais biografias de Marx, certo? Das principais biografias escritas e dos seus principais biógrafos, portanto. Um destes, que foi um dos primeiros, Liebknecht, escreveu não propriamente uma biografia em sentido estrito, mas um livro de memórias, onde ele dizia que Marx não era tão eloquente, Marx não falava tão bem, podemos dizer. Alguns outros o retratam de maneira diferente, mas Liebknecht, uma pessoa que conviveu com Marx, viveu com Marx e viveu com aqueles que viveram com Marx, disse que Marx não era tão eloquente verbalmente, tão eloquente vocalicamente quanto era em seus escritos. De qualquer forma, há alguns aspectos da personalidade de Marx, e posteriormente iremos falar também aqui da sua educação, que nos são interessantes e também marcantes, assim como esta faceta de poeta, que é, a saber, o seu temperamento colérico, e para dizer o mínimo, a sua personalidade forte, em muitos momentos beligerante, furibunda e polêmica, combativa, que já era percebida desde muito cedo. A sua filha Laura escreve, numa de suas cartas, que a sua tia, irmã de Marx, sempre mencionava alguns eventos da vida do pequeno Marx. Marx, enquanto criança, conta Laura, fazendo referência à sua tia, obrigou, numa ocasião, um tanto quanto pitoresca, obrigou que as suas irmãs comessem um bolo que ele havia feito. Um bolo que fez com as mãos sujas e com a massa suja. Então ela utiliza o adjetivo, a sua filha, dizendo que a sua tia o utilizou, o adjetivo tirânico. Então Marx, de certa forma, sempre evidenciou este comportamento, manifestou este comportamento um tanto tirânico e, para dizer o mínimo, colérico. Então, sua personalidade marca e, em alguns momentos, determina a sua atividade intelectual. Lembrem-se, eu disse que a biografia de Marx é importante na medida em que as suas ideias são importantes e na medida em que nós, portanto, analisaremos as suas ideias. Desse modo, entendemos que tanto a faceta de poeta e quanto a faceta do seu temperamento, esta sua característica, esse seu caractere, é marcante e determinante. Pois em alguns momentos, como eu dizia,
A atividade intelectual de Marx foi determinada pelo seu temperamento, pelo seu pathos, pela sua inclinação, pela sua tendência, em alguns momentos, emocional, certo? Mas isso não significa que não há em tais escritos um conteúdo positivo. Nós apenas estamos falando a respeito das circunstâncias que o motivaram a escrever determinadas coisas. Alguns até enfatizam, alguns biógrafos até enfatizam que Marx era um homem um tanto vaidoso, certo? Bakunin, inclusive, um dos homens com quem Marx polemizou, enfatiza que Marx era um homem orgulhoso. Salvo engano, é orgulhoso ou vaidoso a palavra que ele utiliza. No entanto, continuemos. A respeito de sua educação, Marx foi educado muito provavelmente até os 12 anos em casa. Muito provavelmente algo que o fez ter um respeito e uma admiração intelectual pelo seu pai, Heinrich, que teve com Marx uma relação extremamente amigável e bonita, em alguns aspectos bonita. Seu pai era um típico também liberal, um típico liberal nesta acepção específica, um típico iluminista de cunho ao modo germânico. Um homem também, em alguma medida, circunscrito no seu período e nas tendências do seu período, nas tendências secularistas, nas tendências liberais, democratistas, enfim. E nós iremos falar um pouco também a respeito das circunstâncias e do contexto social, histórico, político, econômico, cultural de Marx. A educação de Marx se deu primeiro em casa, até os 12 anos provavelmente, e depois Marx estudou no ginásio de Trier, na Alemanha. O ginásio de Trier que, a partir daquela época, já estava sob nova direção, que havia sido antes um colégio jesuíta. Havia alguns professores, isso já nos faz perceber alguma curiosidade também, pois desde esta época, desde a época do ginásio, já se notou que a biografia, ou melhor, me perdoem, já se notou que a caligrafia de Marx, e se ao longo desse vídeo eu cometer algum erro ortográfico, por favor, se eu cometer algum erro gramático, por favor, me perdoem. E eu, se o perceber, colocarei algum aviso, colocarei uma retratação. Mas enfim, a caligrafia de Marx, este é um aspecto curioso, interessante de sua vida, que teve consequências importantes também na disseminação das suas ideias, pelo fato de que houve muita dificuldade em traduzir os escritos de Marx, justamente pela sua absolutamente ilegível caligrafia. E já se notou no ginásio, os seus dois professores, Wittenbach e Loers, que foram importantes, cada um deles representando uma tendência mais liberal, mais iluminista, e o outro representando uma tendência mais classicista, que fez justamente com que Marx aprendesse e traduzisse do grego e do latim para o alemão. Grandes obras da cultura helênica e latina para o alemão. E numa dessas atividades de Marx de tradução, há uma correção de Wittenbach e Loers em que eles dizem, abre aspas, mais que caligrafia vergonhosa. Essa caligrafia vergonhosa de Marx teve, como eu disse, dificuldades, gerou dificuldades na tradução de seus escritos e também o fez perder uma vaga de emprego num posto de venda de bilhetes de uma estação de ferro, de uma estação de trem. Marx perdeu esta vaga de emprego, perdeu este emprego que postulava pelo fato de que a sua caligrafia era péssima. Também, somado a isto, há um caractere de Marx que já foi notado por muitos também desde muito cedo, que era o seu, em alguma medida, talento intelectual. Parênteses. O talento intelectual de Marx não faz com que tudo que ele tem escrito esteja certo. A priori, in limine, não se pode dizer que Marx não errou pelo fato de que tinha certo talento. Mas é inegável, incontestável, que ele o tinha. O seu pai chega a dizer que ele era, uma carta, chega a dizer que ele era um
um dos preferidos da Fortuna, em referência à deusa grega Fortuna, que ele era um afortunado intelectual. Este talento intelectual de Marx também é percebido por Moses Hess, ou Moshe Hess, quando Hess diz que conheceu aquele que será o maior. É óbvio que Hess também está sendo um tanto quanto romântico ao escrever tal coisa, mas é fato, isso sim é fato, que Marx tinha certo talento intelectual, coisa que foi notada desde muito cedo. O contexto histórico em que Marx viveu explica muito dos seus escritos. Explica e nos insere e, portanto, nos faz entender algumas das análises, algumas das preocupações e alguns dos objetos de análise de Marx. Marx nasceu num período de certa convulsão, num período de certa convulsão, num período de certa anomia e, portanto, num período de tendências díspares socialmente. Por exemplo, 1837 acaba a era eduardiana e inicia-se a era vitoriana. Em 34, salvo engano, é o surgimento do cartismo, movimento este de extrema importância para entender a questão e a condição dos trabalhadores e a expansão do proletariado, aquilo que Marx chama de proletariado, e analisaremos em ocasiões futuras, vindouras, se pode-se utilizar esta denominação proletariado, certo? Então, é necessário que nós entendamos as circunstâncias de Marx, o seu contexto histórico, não somente enquanto pano de fundo, mas também enquanto circunstância imediata e concreta da vida do próprio Marx. É evidente que isto não determina e não constitui o pensamento e o gênio neste sentido não de ser uma figura extraordinária, notável, mas isso não determina o gênio, o intelecto, as ideias de Marx, que em alguma medida foram originais, ou pelo menos, como alguns dizem, tratou-se de uma síntese original. E veremos também, numa ocasião vindoura, se se tratou de uma síntese de ideias ou se se trata de uma formação teórica absolutamente original, a de Marx, certo? Depois, me perdoem, vi aqui nas minhas anotações, a ascensão do cartismo, como eu disse, salvo engano, não foi em 34, foi em 38, certo? O surgimento do cartismo. As revoluções europeias, a chamada Primavera dos Povos, em 1848, mesmo ano em que Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista. Um livro escrito, um panfleto, um programa escrito a 4 mãos, né, por ele e Engels, depois de um certo esboço, que foi o Catecismo, escrito por Engels, e nós iremos também falar a respeito disso. A respeito da vida entre Marx e Engels e da relação dos dois, nós iremos ter um vídeo específico. E já sugiro, pois disse que iria falar a respeito de algumas das biografias de Marx, já sugiro alguns livros que foram escritos, algumas biografias escritas sobre a relação entre Marx e Engels e sobre Engels propriamente. Biografias essas que são a biografia escrita por Gustav Meyer, Marx e Engels, a biografia escrita por Auguste Corny e a biografia escrita e o livro escrito por Davi Riazanov. Também um livro importante, Riazanov, esse que foi o fundador do Instituto Marx Engels e que foi assassinado pelos seus camaradas marxistas. Então, estes livros são importantes para que se compreenda a relação entre Marx e Engels e a influência de Engels e Marx ou de Marx e Engels. Qual influência é determinante? A de Marx e Engels ou a de Engels e Marx? Isso é o que nós iremos ver. E em que medida há uma influência mútua entre Marx e Engels? Veremos, numa ocasião futura. Então, e mais propriamente, o Manifesto do Partido Comunista é escrito na mesma semana em que se iniciam as revoluções europeias, da chamada Primavera dos Povos. Então, isso já nos faz entender em alguma medida, este evento já nos faz entender, e esta coincidência já nos faz entender que,
Havia certas tendências intelectuais que não se originaram, tendências intelectuais, políticas, econômicas. Havia certas insurreições, havia certas revoltas populares, de trabalhadores também, que não foram suscitadas, que não tiveram como origem, como influência intelectual, o próprio Marx. Então tratava-se de um ambiente, de um ethos propriamente particular e que não foi causado por Marx e que, na verdade, o causou em alguma medida. Depois da Guerra da Crimeia, em 1854, a publicação, isso é interessante, nós iremos analisar também numa ocasião específica, num vídeo específico, haja visto a importância do conceito de ciência em Marx e a partir do conceito de ciência, do adjetivo científico utilizado por muitos marxistas, inclusive pelo próprio Engels, que é a publicação e a relação que houve. Sim, existiu uma certa relação, existiu um envio de um volume do Capital para Charles Darwin, ou apenas Darwin, que escreveu A Origem das Espécies em 1859, no mesmo ano que escreveu John Stuart Mill On Liberty, sobre a liberdade. Um livro que, mais uma vez, evidencia essas tendências intelectuais da época. Otto von Bismarck torna-se ministro em 1862, o que suscitou também, pela aproximação, até um tanto quanto secreta, entre La Salle e Bismarck, que fez com que Marx o considerasse um traidor, Ferdinand Lassalle. E as visitas de Marx à Holanda e à Alemanha para encontrar La Salle, e depois a visita de La Salle a Londres. Depois a Guerra Franco-Prussiana, 1870. Depois, importantíssimo evento, a Comuna de Paris, ou a Revolução de Outubro, de 1871. E depois, no fim da vida de Marx, 1883, aos 64 anos, dia 14 de março, no mesmo ano em que Friedrich Nietzsche escreve Also sprach Zarathustra, assim falou ou assim falava Zaratustra. E é interessante que também haja um certo cotejamento, um certo enfrentamento, confrontamento entre Marx e Nietzsche naqueles momentos em que, evidentemente, naqueles momentos em que ambos tratam, em que ambos analisam e escrevem a respeito do mesmo objeto. E já lhes antecipo, há profundas, abissais divergências entre os dois. E este Nietzsche pode chegar a ter alguma análise, algum estudo mais detido e extenso numa outra ocasião também. Então, era basicamente este o contexto histórico em que Marx se inseria. Como sabemos, inclusive é mencionado pelo José Guilherme Melchior neste livro, segundo ele, O Marxismo Ocidental, deixem-me ler. Seja como for, a singularidade, a verdadeira singularidade do pensamento de Marx não residia no seu programa político. Ele acabou não deixando nenhum projeto coerente para a sociedade comunista. O que de fato distinguia Marx era um modo especial de encarar a revolução, segundo Melchior, e veremos se isto é verdadeiro, se isto procede. No entanto, é importante sim entender, baseando-nos nisto que diz Melchior, que a sua principal atividade e o que distinguia era o seu modo de encarar a revolução, e nos adentrando e nos aproximando de uma questão também muito importante para nós. É a questão de que Marx, se Marx era um economista, se era apenas um revolucionário, se era um filósofo da ação, como alguns denominam, se era apenas um crítico da economia política. E o que significa ser um crítico da economia política? Marx, em ocasiões diversas, apresentou-se de maneiras diferentes. Marx apresentou-se quando tentava conseguir asilo, quando tentava conseguir residência em Bruxelas, apresentou-se como doutor em filosofia, coisa que de fato era, haja visto o fato de ter conseguido o seu diploma, o seu doutoramento com aquela tese, a diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, ou de Epicuro e Demócrito, não me lembro ao certo, com exatidão, qual é a ordem. Com esta
incompleta tese, Marx alcançou e conseguiu seu doutoramento. Então, de qualquer forma, por este motivo, Marx se apresenta como doutor em filosofia quando postula, em 1843, a moradia em Bruxelas. Depois, na controvérsia com Proudhon, o anarquista, também nos será importante, Marx o chama de socialista burguês no Manifesto do Partido Comunista. Salvo engano, ele é um arrolado, ele é elencado como socialista burguês. Mas Proudhon era um anarquista com quem Marx também teve uma querela, uma rusga, e apresentou-se a Proudhon, na ocasião, como economista. Então, chegará o momento também de analisarmos se Marx era um economista, um filósofo, um crítico da economia política, o que significa ser isto. Contexto histórico de Marx, falamos um pouco do temperamento, do seu talento, da sua caligrafia. Falamos um pouco também da vida educacional e intelectual de Marx. E já podemos, antes de falar a respeito das acusações que são feitas a Marx, pois anunciei que iria fazer tais considerações, falemos a respeito das biografias de Marx, das principais biografias de Marx. Há muitas biografias escritas a respeito de Marx. Há muitas biografias de Marx. Marx é um biografado com ampla bibliografia. Uma das primeiras, a primeira biografia escrita foi a de Gustav Gross, um professor de economia. Essa biografia foi escrita 2 anos depois da morte de Marx. E o Gross escreve uma biografia de cunho intelectual, podemos dizer, de análise das ideias de Marx e com poucos detalhes a respeito da sua vida. 12 anos depois, como eu disse, da morte de Marx, escreve Liebknecht, escreve aquele seu livro de memórias sobre Marx, onde se trata de uma biografia em sentido amplo, não em sentido estrito. Depois, algumas biografias importantes são escritas. Há a biografia escrita por John Spargo, um americano, que se tornou uma das principais biografias. No entanto, o próprio Spargo disse que a pessoa mais adequada, a pessoa mais preparada para tal empreitada intelectual era Franz Mehring. E Mehring chegou também a escrever uma biografia. Biografia essa que se tornou paradigmática. Por muitos anos era a biografia de Marx, a biografia escrita por Franz Mehring. Há uma biografia interessante escrita por E.H. Carr. Interessante e polêmica. O título dessa biografia era Karl Marx, A Study on Fanaticism. Karl Marx, um estudo sobre o fanatismo. Então é um título que, sabemos, a primeiro contato já desperta certos ânimos à flor da pele. Para os marxistas, um ódio em polvorosa. E para os antimarxistas, um entusiasmo, uma empolgação em ler aquela biografia e atacar aquele a quem consideram adversário. No entanto, apesar de ter alguns aspectos interessantes, essa biografia de Carr, ele próprio a renegou. Ele próprio pediu que aquela biografia não tivesse uma segunda impressão. Ele pediu que ela não fosse reimpressa. Pelo fato de que, em alguns momentos, Carr é mais apaixonado, é ideológico e pouco objetivo, pouco rigoroso e mais, podemos assim dizer, insultuoso, difamatório. Não há uma análise, portanto, objetiva, crítica daquilo que foi escrito por Marx, e mais um oposicionismo injustificado. Então, o Carr renegou e pediu que essa biografia não fosse reimpressa, mas ela teve uma certa importância. Depois, escrevem mais contemporaneamente, há muitas biografias de fato. Há biografias alemãs, biografias russas, biografias inglesas, biografias francesas, biografias brasileiras. Há uma biografia escrita pelo Leandro Conder, uma biografia recentemente escrita pelo Ângelo Segrilo, professor da USP. Há uma biografia também, essa escrita por José Paulo Neto. Essa é uma biografia, talvez a mais recente, biografia de Marx, e uma extensa biografia, um cartapácio. E a divisão temática, o recorte temático é interessante também, apesar de que não se distinguem muito os métodos de análise da vida de Marx destes biógrafos. Há também
biografias importantes, estas por muitos consideradas as principais biografias de Marx. E realmente são muito boas. A biografia escrita por Garrett Stedman Jones, por Jonathan Sperber e por David McClellan. São boas biografias e hoje são as principais biografias de Marx. Falemos um pouco, portanto, a respeito do título. Análise do marxismo. Coloquemos um alfinete no subtítulo Vida de Marx e nos direcionemos, nos concentremos no título Análise do marxismo. Este vídeo inaugura uma série de vídeos. Vídeos esses que terão como título Análise do marxismo. Todos esses vídeos estarão sob este título, Análise do marxismo. É claro que análises de aspectos diferentes do marxismo. E é justamente por este motivo que faço referência a Mário Ferreira dos Santos, um brasileiro, de quem nós poderemos falar posteriormente, o qual nós poderemos analisar e estudar posteriormente, que tem sua importância nesta análise, que integra esta nossa bibliografia, este nosso suporte intelectual, e é uma das referências para tal empreitada, para tal análise, principalmente em duas de suas obras, Análise de Temas Sociais e Análise Dialética do Marxismo, onde escreve Mário Ferreira dos Santos e faço das palavras dele as minhas. Examinar o marxismo com a máxima isenção de ânimo, evitando a influência das paixões que agitam a nossa época, analisar-lhe os fundamentos, premissas, postulados, sem deixar-se arrebatar pela paixão, reconhecemos, é difícil e raia até o impossível. Nada obstante, logo depois disso, Mário, ao escrever a apresentação de sua obra Análise Dialética do Marxismo, obra essa que, logo no seu título, há uma certa disputa, já há um certo equívoco, pois uma das palavras que integram este título, a saber, dialética, é polissêmica e também será objeto de discussão nestes próximos vídeos. A dialética em Marx e o status questiones, o desenvolvimento do conceito e a aplicação e o significado de dialética propriamente. Iremos falar de dialética detidamente em uma outra ocasião. Nada obstante, Mário Ferreira dos Santos, nesta sua obra, nada obstante dizer que é quase impossível, é difícil, e raia o impossível examinar o marxismo com a máxima isenção de ânimo, reconhece depois também, ou apresenta a sua intenção, declara a sua intenção, ao dizer que a sua intenção, a nossa, faço dela a minha intenção, nesta série de vídeos, nesta análise, que é apresentar os aspectos mais importantes, suficientes para predispor elementos suficientes para a análise dialética a ser empreendida. Então, trata-se de uma análise rigorosa que nos faz entender quais são os elementos suficientes para que nós possamos examinar criticamente, dialeticamente, se não usemos dialeticamente, criticamente, o marxismo. É óbvio que o Mário Ferreira dos Santos analisa o marxismo, digamos assim, não em todas as suas desinências, em todas as suas desembocaduras, não em todos os seus desenvolvimentos, mas analisa, e aí já se coloca uma grande dificuldade, aquilo que podemos chamar de postulados fundamentais do pensamento marxista, ou teses fundamentais do pensamento marxista, as teses principais, capitais, as ideias fundamentais do marxismo, disso que podemos chamar marxismo, ou arcabouço teórico marxiano, arcabouço teórico marxista, essas ideias que representam, que integram, que constituem o fulcro e o âmago disso que podemos chamar marxismo. Então é isto que Mário pretende-se analisar e é isto que eu também pretendo analisar. É claro, não somente baseado em Mário Ferreira dos Santos, mas também em muitos outros.
Em França, por exemplo, Jean-Yves Calvet, na edição que eu possuo, El Pensamiento de Carlos Marx, em espanhol. Jean-Yves Calvet, Roger Garaudy, Alexander Kojève, Jean Hippolyte, Etienne Balibar, este mais contemporaneamente, Martin Darcy, François Furet. Deixe-me lembrar. Em Itália, Rodolfo Mondolfo, Arturo Labriola, Diego Fusaro, Norberto Bobbio, Domenico Lossurdo. Em Inglaterra, Carr, Isaiah Berlin, H.B. Acton. No Brasil, tanto marxistas quanto antimarxistas, não marxistas, marxizantes, simpatizantes do marxismo. Mário Ferreira dos Santos, José Guilherme Melchior, Olavo de Carvalho, em seus artigos a respeito do tema e em seu debate com Alaor Café. Então, em vários países, digamos assim, a minha memória me traiu e continua me traindo aqui em alguma medida, pois eu não estou me recordando de muitos que irei me utilizar também, como por exemplo, e aí venho me lembrando, né? E me lembro neste processo. Shlomo Avineri, que também é particularmente importante para que nós entendamos a influência de Moses Hess em Marx. Shlomo Avineri, ele escreve uma introdução e comenta um livro chamado Moses Hess, que é uma compilação dos principais escritos de Moses Hess. Moses Hess que converteu Engels ao comunismo, que por sua vez converteu Marx ao comunismo. Hess é fundamental para que nós entendamos Marx. E um parênteses importante, prestem atenção. As influências pontuais e específicas de cada uma das ideias de Marx serão expostas às pessoas, os pensadores que influenciam a Marx em cada uma de suas ideias, que são pensadores diferentes, que influenciam ideias diferentes, serão expostos, serão aduzidos nos vídeos específicos, certo? Como, por exemplo, aquele que Marx chama no Manifesto do Partido Comunista de socialistas crítico-utópicos. Críticos é um elogio, utópicos já é um certo desprezo, como Charles Fourier, como Robert Owen, como Saint-Simon. Saint-Simon esse que, por muitos, é estabelecido como sendo uma das principais influências de Marx. Em França, me esqueci, agora eu lembro, mais uma referência, mais um autor do qual nós utilizaremos para empreender tais análises. Raymond Aron, em seu Le Marxisme de Marx, em seu Ópio dos Intelectuais e em seu As Etapas do Pensamento Sociológico. Raymond Aron também nos será importante. Há alguns outros, mas vocês sabem, eu não estou me recordando tão bem. E há essas influências de Marx, por exemplo, como as que eu já disse, também Sismondi, também Rodbertus, também Thompson, Hess, Engels, Hegel, Heráclito, por meio de Hegel, Epicuro, Ludwig Feuerbach, é claro, Bruno Bauer, os jovens hegelianos. Então, há essas influências de Marx que fazem de Marx também, segundo nos diz aqui Andropov, Yuri Andropov, sim, o Andropov da União Soviética, que Marx era uma criatura do seu tempo. E sim, é ao apresentar este breve esboço e fazendo referência às grandes biografias de Marx, que eu sustento. Marx é uma criatura do seu tempo. É óbvio que isso não faz com que nós entendamos se as suas análises, as suas ideias, os seus postulados fundamentais são verdadeiros ou falsos. Mas Marx, mais distintivamente, mais diferentemente, caiu a tampa da caneta, de maneira mais diferente do que outros pensadores, é uma criatura do seu tempo. Marx se destaca neste aspecto, sendo uma criatura do seu tempo. Continuemos. Falemos um pouco, portanto, a respeito das acusações que são feitas comumente a Marx, certo? E aqui eu me lembro também de algumas outras referências, certo? Na República Tcheca, Lesjak Kolakowski, na Rússia, está aqui em cima, Remiatenkov, O Enigma do Capital, ponto de vista marxista, também Plekhanov, claro,
Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, também Lev Bronstein ou Leon Trotsky. Sim, iremos analisar estes que chamamos postulados fundamentais do marxismo, nos valendo de muitos outros autores. Certo? As acusações que são feitas a Marx. Então, coloco um alfinete novamente no título, Análise Dialética, ou melhor, Análise Dialética do Marxismo é o título do Mário Ferreira dos Santos. Análise do marxismo, onde eu exponho, onde eu apresento, aduzo os meus objetivos, o meu propósito, as minhas intenções, a saber, analisar os postulados fundamentais do marxismo e saber se são verdadeiros ou falsos, se tais ideias sustentam-se, são consistentes ou são insustentáveis. É isto que me pretendo a fazer. Falemos um pouco a respeito das acusações que fazem a Marx. Brevemente a respeito das acusações de ser um vagabundo, de ser um satanista, de ser um racista, de ser um antissemita. A acusação de ser um vagabundo já lhes antecipo, certo? As 4 acusações me parecem improcedentes. As 4 acusações de fato são improcedentes. A primeira delas é de que Marx era um vagabundo. Ao analisar estas biografias, percebe-se que Marx, na verdade, em alguma medida, estudava, lia, escrevia de maneira hercúlea, de maneira impressionante. Então, não se pode dizer que era um vagabundo pelo fato de ser um preguiçoso, certo? Sim, Marx teve alguma ajuda da sua esposa, Jenny, pelo fato de que Jenny recebeu uma herança do seu pai. E uma das biógrafas de Jenny, né? Há algumas biógrafas importantes também da Jenny von Westphalen, a Louise Dornemann, salvo engano é este o nome dela, uma alemã, é a biógrafa mais importante de Jenny. Há outras biógrafas também importantes, a Mary Gabriel, uma britânica também, uma biógrafa importante. Há outra biógrafa chamada... Há um biógrafo chamado H.F. Peters, escreveu um livro chamado Red Jenny, Jenny Vermelha, Uma Vida com Karl Marx. E há uma jornalista francesa chamada Françoise Giroud, que escreveu um livro chamado Jenny Marx ou A Mulher do Diabo. Então, é uma tese, a tese de que Marx é um vagabundo também é apresentada neste livro da francesa Françoise Giroud. Marx não era um vagabundo. Marx era um escritor. Marx era um estudioso. Marx era claro, revolucionário. Dizer que Marx era um intelectual, um estudioso, um escritor, não significa dizer que ele está certo, que fique claro, certo? Mas apenas era esta a atividade de Marx, a atividade essa não muito rentável. E sim, podemos dizer em alguma medida que no momento da vida de Marx ele evidencia, ele manifesta um certo repúdio, uma certa repugnância à ideia de trabalhar. Segundo ele, tal ideia ou melhor, ele rejeitava a ideia de ser uma máquina de fazer dinheiro, segundo ele diz. Talvez nós possamos dizer, uma máquina de fazer dinheiro, Marx se rejeitasse a ser uma máquina de fazer dinheiro, a ser um trabalhador sob o modo de produção capitalista. Não que o trabalho seja intrinsecamente ruim, mas nesse momento Marx sim rejeita o trabalho, ou pelo menos manifesta um repúdio ao trabalho, mas em outros também busca o trabalho. Em outros, trabalha propriamente enquanto jornalista, na Gazeta Renana, na Nova Gazeta Renana, enquanto correspondente de jornais ao longo da Europa e dos Estados Unidos, então trabalhou, certo? Os que se dizem, os que se entendem como adversários de Marx, devem ter algum método também para entender quais críticas atingem as suas ideias e quais críticas não as atingem. Trata-se, na verdade, de um expediente difamatório, calunioso, este de querer deslegitimá-lo a partir dessas acusações, e o mais importante disto é que são difamatórias. É óbvio que Marx também não era um santo, certo? E nem estou perto de dizer que era, mas em sua vida há momentos de forte desvio de caráter, certo? Em algumas controvérsias, em alguns momentos em que Marx é uma pessoa, age
de modo injusto, para dizer o mínimo. É evidente. Mas alguns, e também é necessário fazer um parênteses, alguns dizem que não falam de Marx como se fosse um santo, que quando falam a respeito da vida dele, não pretendem, e quando escrevem a respeito da vida dele, não pretendem escrever uma hagiografia, ou seja, uma vida de um santo, mas estes mesmos consideram Marx inerrante, porque dizem, não, vejam bem, Marx não era um santo, Marx cometeu alguns erros morais, erros de cunho moral, mas em relação às ideias de Marx, em relação aos postulados, às teorias de Marx, não há análise crítica alguma, certo? Mas esta é outra questão. Então, para um lado e para o outro, é necessário que nós analisemos de maneira rigorosa. E por que tão pouco se faz isso? Porque o marxismo, e aí já entramos numa questão que se apresenta como uma dificuldade a nós, o marxismo é bastante dificultoso, ou bastante difícil, e é dificultoso analisar o marxismo, tendo em vista alguns outros ramos do pensamento, alguns outros arcabouços teóricos. Por quê? Os postulados fundamentais do marxismo são, por assim dizer, transversais. São interdisciplinares. Há uma certa transversalidade, uma certa interdisciplinaridade, uma certa multilateralidade nos postulados fundamentais de Marx, nas suas teses. O que significa dizer, Luca? Transversalidade dos postulados fundamentais do marxismo. Significa dizer que, por exemplo, em um de seus livros, digamos, não de seus livros, mas num de seus rascunhos, que depois veio a ser publicado, as teses contra Feuerbach, as teses ad Feuerbach ou sobre Feuerbach. As teses contra Feuerbach não são teses de um só cunho disciplinar. Percebam, as teses contra Feuerbach perpassam, são transversais a outros temas, a outros ramos do conhecimento, a outras disciplinas. Por exemplo, antropologia psicológica, antropologia filosófica, antropologia política, ontologia. Numa só, digamos assim, numa só obra, isso acontece em outras, Marx tece considerações que têm camadas filosóficas, camadas políticas, camadas econômicas. Há uma certa vinculação entre tais ramos do conhecimento. E Marx, esse é o ponto, por ser pouco rigoroso, por ser pouco analítico em suas análises, dificulta a vida daqueles que pretendem analisá-lo, aqueles que pretendem analisar suas ideias. Então, o marxismo é, assim, por assim dizer, um cubo mágico, que num primeiro contato, para um iniciante, para aquele que já não tem alguma familiaridade com o trato das obras de Marx, do marxismo e da tradição marxista, é o que nos deixa absolutamente paralisados, imóveis, não sabemos como começar, nem como começar. Mas, com a ajuda de alguns, evidentemente, tentarei estabelecer estas análises de maneira pontual, rigorosa, analítica, crítica, o máximo que me for possível. Espero que consiga. Então, primeira acusação de vagabundo improcedente. Segunda, acusação de ser um racista, ou melhor, são 4 essas principais, mas em ordem diferente da que eu disse anteriormente. Vagabundo, não era, de fato não era, por ter trabalhado e por desempenhar uma atividade distinta, a de escritor, né? A de ativista, a de revolucionário, claro, mas também de jornalista, por ter trabalhado até formalmente. De ser um racista, se utilizam de alguns indícios. É óbvio que em muitos casos de maneira desonesta, para dar a entender, fazer com que pareça que Marx é um racista, mas são improcedentes estas acusações e estes indícios, estas supostas provas são falsas, não se sustentam, são improcedentes. Se utilizam de alguns escritos onde Marx faz referência à raça, de maneira depreciativa. Marx simplesmente não estava falando de raça na acepção que nós comumente falamos. Marx estava falando de raça em acepção, podemos dizer, de povo e não de etnia, certo? Então, trata-se simplesmente de uma manipulação ou de um anacronismo sincero e ingênuo. A outra acusação, e que realmente há esses casos,
em que se pode entender uma certa também depreciação, um certo menosprezo a outrem, pelo fato de que outrem é ou não de determinada etnia, mas neste caso também antecipo. Marx neste momento, não foi injurioso, não foi ofensivo a Ferdinand Lassalle e a Paul Lafargue, que veio a ser o seu genro, pelo fato de que eles eram de determinada etnia, eram de etnia A, B ou C. No caso de Lassalle, Marx estava em ira com Lassalle pelo fato de que o considerava traidor. E por esse motivo se utilizou de alguns de seus aspectos acidentais, de algumas de suas características acidentais, para injuriá-lo, para ofendê-lo, para difamá-lo, também para tripudiar de Lassalle, de maneira até às vezes irônica. E com Lafargue, esse certo menosprezo, esse certo repúdio a Lafargue, também se deveu ao fato de que Lafargue era o pretendente de sua filha e isso não o agradava tanto. Então, não era um caso de um racismo, digamos assim, sólido, inveterado e um racismo em sentido estrito. Marx é injurioso e menciona a cor, menciona a etnia daquela outra pessoa a quem ele ataca. Mas isso não faz dele um racista, não faz. A acusação de que Marx era um satanista, também esta acusação é improcedente, ela é principalmente levantada por Richard Wurmbrand. Em alguns de seus livros, era Karl Marx um satanista, Marx e Satanás. Ele se utiliza de alguns indícios que também não se sustentam. Como eu disse, no início do vídeo eu falei da verve poética e da importância do Marx poeta, da faceta poética de Marx. E o Richard Wurmbrand faz referência a uma tragédia em prosa escrita na juventude de Marx, ou La Nem. E é basicamente, o Richard Wurmbrand interpreta aquela tragédia, aquela obra, como sendo uma apologia a Satanás. Mas, de certa forma, aquela obra, se entendida em seu contexto e nas intenções do próprio Marx, não pode ser tida como uma apologia do Marx ao satanismo, certo? É óbvio que em alguns momentos há diálogos, há momentos de cunho satânico. Esta obra foi recentemente publicada aqui no Brasil. Mas pelo fato de que aquela obra era uma obra faustiana, uma obra fáustica. Marx pretendia fazer daquela obra o Fausto do seu tempo, o Fausto de Goethe, de seu tempo. Então, há uma certa negligência do Richard Wurmbrand a respeito deste aspecto. Então, esta não é uma prova. Este indício é falso. Indício para fazer com que se sustente a tese de que Marx era um satanista. O outro é que Richard Wurmbrand faz referência ao S.M. His, o comandante His, um ex-marxista, que visitou a família de Marx após a sua morte, após a morte de Marx, e fez uma entrevista com, muito provavelmente, a Hélène de Muth, né? Também um evento que faz parte da vida da Hélène de Muth, né? Que é o fato de que Marx teve um filho com ela. Isso foi alvo de alguma controvérsia, mas muito provavelmente o Frederick era filho de Marx. Frederick se aproximou da família de Marx após a morte do seu pai. Muito provavelmente Marx teve um filho bastardo com a sua empregada Hélène. E o His, comandante His, escreveu um livro esse que eu não encontrei em lugar algum, não somente porque eu gostaria de verificar se havia aquela citação por parte do Richard Wurmbrand, mas por ter algum interesse. O título eu não me recordo com exatidão também, mas é um título também insultuoso a Marx. Marx, mestre da fraude. Acredito que é esse o nome do título. Master of Fraud. É alguma coisa assim. Não me recordo ao certo se é este o título. Tentei encontrar em todos os lugares e não encontrei. E aí o His menciona que a Hélène de Muth disse a ele que Marx era um homem de muita fé, porque em todos os momentos em que estava doente, em que estava em profunda dor, em que sentia profunda dor, nos paroxismos das suas doenças reumáticas, gota e até doenças um tanto mais sérias, Marx ficava diante de velas e com fitas amarradas à testa, à fronte e rezava. É óbvio que se percebe que se tratam das velas e dos filactérios judaicos, mas Richard Wurmbrand parte do pressuposto de que Marx não era um judaísta, certo? Porque todo judaísta é judeu, mas nem todo judeu é judaísta. Judaísta é aquele que pratica a religião, judeu é aquele que nasce judeu. Então, Marx não era um judaísta, Marx não era um religioso, logo, aquelas velas eram em homenagem, eram oferecidas, e aqueles filactérios eram uma espécie de culto e de oração a Satanás.
Por quê? Porque Marx também era amigo de Moses Hess. Moses Hess era um satanista. Moses Hess não era um satanista. Moses Hess foi na verdade o pai do sionismo. Moses Hess era um judeu. Moses Hess era um comunista, como havia mencionado também, mais anteriormente. E Moses Hess não era um satanista, certo? Então essas acusações do Richard Van Brand simplesmente não procedem, certo? A acusação de que Marx, falei a respeito da acusação de que Marx era um vagabundo, que era um racista, um satanista, e agora de que ele é um antissemita. Há uma obra escrita por Marx chamada Sobre a Questão Judaica, em que ele polemiza, em que ele confronta Bruno Bauer. E dentre outros temas, a respeito também da questão da alienação, da emancipação, Marx fala a respeito, e eu vou falar sobre cada um desses temas posteriormente, certo? Marx fala, em um momento, há uma asseveração mais austera, dura de Marx, direcionada aos judeus, que é a de que o dinheiro é o Deus ciumento de Israel, e faz referência também às atividades usurárias praticadas pelos judeus ao longo da história. Mas isso não pode ser tido de forma alguma como uma manifestação de antissemitismo a priori, in limine, de antemão. Por quê? Porque há judeus que criticam outros judeus. Esse pode ser um caso de autocrítica. Esse pode ser um caso de aprimoramento, de prática, de burilação de teoria, certo? Não é necessariamente uma manifestação antissemita. Aqueles que se utilizam dessa acusação também são pouco rigorosos, pouco objetivos e pouco honestos, certo? Estas acusações são improcedentes. Espero que tenha me feito claro. Finalizo por aqui este vídeo. Como vocês puderam ver, eu apresentei alguns detalhes a respeito da vida de Marx, algumas de suas atividades, enquanto estudou em casa, estudou no ginásio, estudou na Universidade de Bonn posteriormente, depois foi para Berlim, conseguiu seu doutoramento, depois saiu e se tornou um jornalista, e depois de se tornar um jornalista se engajou mais ativamente na atividade política, depois de também conhecer Engels, e foi ao longo de sua vida recebendo algumas influências teóricas que serão muito importantes para nós, e a vida de Marx é somente importante na medida em que as suas ideias são importantes. E falar a respeito da vida de Marx somente é importante na medida em que é lucida, que nos ajuda a entender as suas ideias. Espero que tenham entendido isso. Espero que tenham entendido, é claro, o objetivo, o propósito, o escopo desta série de vídeos que se seguirá, a análise do marxismo, e tenham entendido as considerações que eu fiz a respeito desta série. A dificuldade de se analisar o marxismo, na transversalidade dos postulados fundamentais do marxismo, e esta expressão é fundamental. Fundamental, perdoe-me a redundância. Postulados fundamentais ou teses fundamentais do marxismo. É isto que nós iremos analisar, este o nosso objeto de estudo. E tendo feito essas considerações, posteriormente respondi, analisei de maneira breve, de maneira sumarizada, apenas um esboço da vida de Marx e de algum desses aspectos mais controversos e que suscitam algum interesse na sua vida. Espero que vocês tenham entendido. Como vocês bem sabem, curtam, compartilhem, se inscrevam, objetem se houver alguma objeção, perguntem se tiver alguma pergunta, se as tiver, e sigam conosco, sigamos juntos e acompanhem a série de vídeos. Peço que compartilhem de fato para aqueles que vocês acham que acharão interessante, para aqueles que se interessarão, que vocês entendem que se interessarão por esse vídeo, e sigamos juntos. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.